está aqui hoje para ouvir, conhecer um pouco da trajetória como leitor e como pesquisador da leitura, né, do Fabrício do Nascimento. Esse convite foi feito pelo Rafa e pela Pamela, os dois bibliotecários maravilhosos aqui da Biblioteca do Minas. Dois bibliotecários exemplares que sempre inspiram os leitores e que estão, né, à frente dessa programação tão interessante aqui da biblioteca. E como é importante, né, a gente fazer da biblioteca um espaço de encontro também entre pessoas, não só entre pessoas e livros, né? E a gente, quando vem aqui na biblioteca, percebe o quanto isso acontece mesmo, que as crianças estão ali, conversam, tem gente estudando, tem gente marcando encontro. Eu mesma marco muito encontro de trabalho, muito café com pessoas que eu preciso encontrar aqui, né? Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Agradecer muito vocês por esse convite, pela confiança, né, Fabrício, né, no que a gente tem a falar. Assim, agradeço também por esse encontro, porque eu não conheci o Fabrício. Esse olhar entrecruzado entre biblioteca, a minha relação como alguém que frequenta a biblioteca, que a biblioteca tem de fato um papel importante na minha trajetória, e depois como que ela se transforma em um objeto de pesquisa e o que eu pude pensar nessas relações, né? Por isso que eu propus esse título meio fantasia, que é pensar, então, né, essa relação com a cidade, mas, sobretudo, pensar a leitura como uma forma de resistência. E aí eu vou tentar mostrar para vocês, ao longo da minha fala, aonde que está essa resistência que eu simbolicamente propus como norteador para a minha fala aqui. Bom, então acho que o que a gente quer saber é um pouco isso, Fabrício. Qual que é a sua trajetória como leitor, né? E como, a partir desse lugar de participante da cena cultural da cidade, né, de espaços que propõem a possibilidade da gente ter acesso à literatura e à cultura, como é que você fez esse deslocamento para alguém que também pesquisa, pensa essas relações com os leitores? Sim, então eu preciso dizer para vocês que essa relação com biblioteca, cidade, livros de leitura, ela nitidamente, na minha formação, ela tem dois momentos. Não é? Um primeiro momento, e aí eu vou recuperar um pouco da minha história biográfica, né? Volto a dizer, eu não sou alguém que está tão presente na cena literária de Belo Horizonte, então muito possivelmente a grande maioria de vocês aqui não me conhece, não tem problema em relação a isso, mas eu vou fazer aqui uma digressão à minha infância e depois mostrar como que essas relações da infância elas acabam reverberando em um outro cenário, que é o cenário da universidade. E aí, nesse segundo momento, de fato, eu vou falar mais sobre a minha trajetória acadêmica, né? Tanto a trajetória de formação, porque aí esses temas começam a se transformar em objeto de pesquisa, tanto na dissertação quanto na tese, e depois as pesquisas que eu venho desenvolvendo já como professor. Então, de certa forma, é preciso dizer, eu tenho 40 anos, então, de fato, a minha biografia ela vai ser dividida quase que meio a meio. Mas por que eu estou dizendo isso? Essa relação minha com os livros, ela se estabelece ainda na minha infância, e é preciso dizer que eu não sou de Belo Horizonte, não sou natural de Belo Horizonte. Eu sou mineiro, claro, mas eu nasci e passei até os meus 18 anos, de fato, na cidade de Paraupeba, que é aqui perto, são 100 quilômetros daqui, mas é uma cidade pequena que, à época, então, até os meus 18 anos, basicamente só tinha uma única biblioteca, que era a biblioteca pública da cidade. Então, também vim de uma família que o lugar dela, social, digamos assim, é de uma família bem comum, de uma família bem interiorana. Meu pai era um operário de fábrica, eu falo era porque ele faleceu há um tempo. Minha mãe, ela trabalhou como servente escolar e eu sou o filho mais velho de 4 irmãos. Então, sempre estudei em escola pública, mas desde criança foi detectado, né, minha mãe observando isso, um problema de vista muito acentuado.
Então, hoje, por exemplo, eu uso um óculos com 9 graus. E já comecei usando na infância com 9, mas né, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, teve épocas que eram menos e que depois aumentavam. Mas eu digo isso porque quando eu cheguei na escola, eu fui meio que por um cuidado excessivo das minhas professoras, porque criança eu tinha isso na década de 80, final da década de 80, fazer aquele tratamento em que tampava um olho, né? Ficava geralmente 3 meses com um tampão em um lado, 3 meses no outro, e isso era o que chamava de uma fisioterapia para melhorar a minha visão. E foi aí que eu comecei a me formar como leitor. Esse processo se deu, então, de mediação de leitura com as minhas professoras da escola. E essa biblioteca ela ia fazer uma mudança de sede. Então, ela estava num prédio que era mais antigo, ela ficava no 2º andar, então tinha uma escada muito íngreme, nenhum acesso de mobilidade. Essas questões começaram a ser questionadas pela prefeitura, né? Então, também o prédio teve goteira, isso tudo causou alguns problemas. Então, o prefeito resolveu mudar essa sede de lugar. Volto a dizer, Paraupeba nunca teve bibliotecário. Mas aí eu pensei e conheci a biblioteconomia, sem saber muito bem o que era a biblioteconomia. Sabia que lidava com livros e que eu poderia trabalhar em bibliotecas, porque aquela imagem do Mallarmé, né, que hoje eu sei, que é a ideia de que o mundo vai acabar em livros, ou então que um paraíso tem a forma de bibliotecas, né, que depois eu fui ler, já era mais ou menos aquilo que me empolgava. Então, decidi cursar biblioteconomia, passei no vestibular, por minha surpresa, o que não era comum em Paraupeba, mesmo assim. Então, tem anedotas porque colocaram faixas na cidade, que eu fui um dos primeiros de escola pública a passar de primeiro no vestibular da UFMG, né? Cidade interior tem essas coisas. Ainda mais nos anos final da década de 90. Então, vim para Belo Horizonte. E isso aí é o meu primeiro ponto de estranhamento, porque eu nunca tinha vindo a Belo Horizonte, né? Hoje, falando isso, parece uma coisa surreal, mas lembrando, naquele momento não tinha internet, né? A mobilidade se dava quase sempre de ônibus, então nunca tinha vindo a Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, cheguei na UFMG, aquele universo completamente estranho, assim, para mim. Cheguei numa turma em que as pessoas, né, lembro até hoje, nessas apresentações, as pessoas já sabiam, já dominavam computador, internet, tudo era estranho para mim. Eu tinha uma aluna, uma amiga de sala, que virou realmente minha grande amiga, que ela falava 3 idiomas, eu mais mal português, né? Então foi um estranhamento. Trabalhei muito, estudei muito, até que chegou no 3º período que, pelas minhas notas e pelas relações, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, e aí começa a despertar a minha relação com a pesquisa. E é aí que eu começo a também me relacionar de forma mais efetiva com outros espaços de leitura que não a biblioteca pequena da minha cidade. Então, a biblioteca da Faculdade de Letras e a biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a FAFISH, ela abriu um mundo para mim que eu não conhecia. Hoje, por exemplo, eu tenho uma biblioteca de quase 6.000 livros, que começa exatamente nesse momento. E tive contato com a biblioteca pública daqui, que era outra realidade completamente diferente em termos de tamanho, em termos de acervo, em termos de práticas e serviços que são executados ali dentro. Então eu fui tentar pensar qual é o lugar da biblioteca. Então eu precisaria trabalhar com leitores e com frequentadores de biblioteca na formação de uma imagem, de uma autoimagem desses sujeitos. Então, resumindo, o meu problema de pesquisa era qual a participação das bibliotecas públicas no processo de construção de um discurso identitário dos sujeitos que frequentam aqueles espaços. Então, a partir daí, eu tive contato com 7 usuários da instituição. Eu fiz um grande trabalho de reconstituição histórica,
dessa instituição, de pensar qual o lugar como que as bibliotecas públicas elas se constituem enquanto instituição, né, qual o papel dela historicamente no Brasil e aqui em Belo Horizonte, mas o que me interessava mesmo era a história das pessoas. Como é interessante, né? Eu estou conhecendo o Fabrício hoje, mas conheci antes sua pesquisa, né? Li a tese de doutorado dele, não em toda, mas grande parte. E como é interessante te ver falando, conhecer a pessoa por trás da pesquisa. E fui ouvindo aqui as relações, né, que a sua trajetória de vida possibilitaram que você chegasse na sua pesquisa, né? Então achei muito curioso quando o Fabrício descreve essa relação da leitura com o isolamento ou o não isolamento, com a solidão ou com o estar junto, né? Como é que durante a sua trajetória de vida você foi basculando entre esses dois momentos aí de tá isolado ou tá junto, e como é que isso aparece como um problema de pesquisa para você, né? Porque no fundo é isso que o doutorado do Fabrício traz, assim, como é que a biblioteca pode ser um espaço de existência para as pessoas, né? E aí acho que vai ser muito interessante a gente ouvir, Fabrício, sobre essas imagens que as bibliotecas têm, né? Qual que é o nosso imaginário social de biblioteca? Você falou ali da sua primeira bibliotecária, dessa pessoa que te iniciou, te acompanhou aí na leitura, né? Como que muitas vezes ela atuou gerenciando o que podia e o que não podia. Então aquela imagem lá do Ítalo Calvino, do general na biblioteca, muitas vezes a biblioteca foi vista assim, né, como um lugar de gestão de livros e de alguém ali vai dizer o que pode, o que não pode, quem pode ler o quê, né? Como é que essas muitas imagens de leitura que você traz tão metaforicamente, literariamente na sua tese, né, como é que você vê isso, né? E aí a partir disso eu queria te perguntar assim, o que pode uma biblioteca, né? Qual que é a função de uma biblioteca? O que ela pode fazer pelos seus leitores? Né, que eu acho que é uma coisa que você responde de uma maneira super bonita na sua tese, seria interessante aproximar isso das pessoas em geral. De certa forma, responder a essa pergunta era o objetivo da minha tese. E aí eu preciso situar que eu pesquiso basicamente biblioteca pública, né? É o meu grande objeto de pesquisa, é a minha paixão, é aquilo que eu leciono, que eu pesquiso, que eu oriento sobre. Então, eu contei a história da biblioteca, né, e a biblioteca enquanto, não a biblioteca pública propriamente dito, mas essa noção de uma instituição biblioteca, do mundo antigo até o contemporâneo, a partir de 3 imagens literárias, né, que é a imagem do teatro, aliás, do museu, a imagem do museu, que é muito característico do mundo antigo. Então, quem me deu essa imagem foi a Marguerite Yourcenar. Né? Marguerite Yourcenar é uma grande escritora francesa, a primeira mulher a entrar para a Academia Francesa de Letras. Escreveu um romance belíssimo chamado Memórias de Adriano, e que é uma autobiografia, é como se o Adriano estivesse falando, né, escrevendo suas memórias. Então, é um romance em primeira pessoa, mas é uma ficção, né? É um romance, é uma biografia ficcionalizada. E em um determinado momento, o Adriano escreve que ele construiu muitas bibliotecas e cada vez mais ele quer construir as bibliotecas, porque bibliotecas são celeiros, né? E ele vai fazendo toda uma construção imagética sobre o que é a biblioteca. E aí, a partir do Adriano, que é uma metáfora, né, dessa biblioteca como um museu, eu recupero a ideia do Museu Alexandrino, né, da Biblioteca de Alexandria, e vou contando como que esse desenho das primeiras bibliotecas ela se desenvolve. Um outro momento foi pensar a ideia da biblioteca como um labirinto, que é uma imagem que é muito comum nas representações da biblioteca pública, aliás, das bibliotecas, e quem me permite construir essa imagem é Umberto Eco, com O Nome da Rosa, né? Então, se vocês não tiverem a oportunidade de ler ou de ver o filme, recomendo muito que vocês o façam, porque é uma construção de uma ideia de biblioteca medieval muito marcadamente historiográfica, não é ficcional, mas tem muito de historiográfica ali. Então, eu discuti essa imagem do labirinto,
né, do ir e vir, do controle sobre o conhecimento, daqueles que podiam acessar o conhecimento, daqueles que não podiam. E a terceira imagem, para falar sobre essa historicidade, foi a imagem do que eu chamo de uma galeria infinita, que é a imagem da Biblioteca de Babel, que o Jorge Luiz Borges desenha no conto dele, A Biblioteca de Babel, que está lá no Ficções, e também fazendo uma relação com As Palavras e as Coisas, do Foucault. Mas então eu vou falar aqui de 3 pessoas, né? Um deles, que era o meu usuário, eu diria assim, o mais antigo, mais vivido, à época ele tinha 59 anos, era um aposentado, e aí quando ele se aposenta, ele passa a ir à biblioteca todos os dias. Ele tinha uma relação com as bibliotecárias, e aí tem uma coisa de projeção, claro, do pesquisador com o sujeito, mas o espaço que ele mais frequentava era na seção das coleções de obras raras e a coleção mineriana, porque ele se diz um estudioso autodidata que queria entender a história de Minas Gerais. A gente conversou por 2 horas, foi super difícil transcrever a entrevista, porque ele falava, e depois aquele trabalho de análise, a escuta que a gente tem que ter, mas foi muito bacana. O outro que eu vou falar aqui, a relação dele é com a seção Braille da Luiz Bessa, né? Porque eu chamo Luiz Bessa porque naquele momento que eu fiz era Luiz Bessa, mas da Biblioteca Pública. Então, ele já era bem diferente porque ele era o usuário mais novo que eu entrevistei. Ele tinha 23 anos à época. E ele diz, né, que ele é também do interior, mas interior de São Paulo, aí ele vem morar aqui em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte, com o irmão, e os dois têm problema de visão, né? Nenhum dos dois é cego, mas eles são considerados baixa visão. Fez 2 concursos públicos, foi aprovado nos 2, então ele já estava trabalhando em um desses concursos, estava aprendendo latim com um dos voluntários, que se tornou amigo de quase todos os leitores lá, que um dos leitores foi inclusive padrinho dele de casamento, e ele fala, né, essa biblioteca salvou a minha vida. A minha tese, ela não tem nenhum distanciamento em relação àquelas pessoas que estão ali, porque na minha própria história de vida a biblioteca cumpriu esse papel que tem para os meus, que eu chamo de, né, os meus entrevistados, os meus depoentes. Por mais mínimo que seja, as políticas que oferecem acesso à informação, à educação e à leitura no presídio, elas mudam um pouco aquela realidade. É claro que isso a gente não pode generalizar, porque tem também a questão da disponibilidade do sujeito, né, de como que o sujeito se vê ou não inserido dentro dessa realidade. Mas a gente demonstrou, por exemplo, que pelo menos 3, ela também, né, foi a Andresa que defendeu essa tese, 4 desses entrevistados, eles chegam ao ambiente prisional com uma educação muito baixa, né, por vezes só com o 1º grau. Ali dentro, eles começam a frequentar a biblioteca, participar de círculos de leitura, também por uma política de esqueci a palavra. De remissão? De remissão, pena. Isso, Uhum. Por uma política de remissão de pena. A partir da leitura, de produção de redação, eles se interessam, vão estudar, fazer supletivo, e pelo menos 4 deles hoje têm curso superior, porque saíram de lá instigados a continuar nesse processo formativo, né? Então, assim, querendo ou não, a minha trajetória, tanto no nível teórico quanto no nível biográfico, e foi por isso que eu escolhi esse título fantasia, mostra que, de fato, essas relações, né, elas são relações que, no nosso contexto atual, a gente pode chamar de relações de resistência, assim,
né, de resistência ao cenário social em que muitos desses sujeitos estão inseridos, mas também uma resistência no sentido da sua própria formação, né, de transformar a sua própria história de vida. E aí como que ele chega na biblioteca? Que isso é algo que agora está sendo problematizado, mas naquele momento não era, que é a necessidade de se ter mínimo como banheiro público para as pessoas que estão em situação de trânsito, ou mesmo para aqueles que moram na rua, poder usar um banheiro dignamente. E aí ele falava que ele ficava muito na Praça da Liberdade, mas que por vezes ele tinha vontade de ir ao banheiro, e o único banheiro que ele encontrava disponível era o banheiro da biblioteca pública. E que ele vai lá usar o banheiro e de repente ele começa a se introduzir naquele espaço. E aí ele descobre que a biblioteca tem um serviço que são cabines de estudos, e que ele podia utilizar essas cabines para estudar, possibilitar o reconhecimento de que aquele espaço é de todo mundo. A gente tem, no nível das políticas públicas, um grande problema, que é essa dimensão continental no Brasil, né? Então, a forma como tem sido trabalhado agora são promover programas para o livro e a leitura em contextos municipais, estaduais e no próprio contexto nacional. E, claro, em cenários como o que a gente viveu recentemente, em que a cultura foi demonizada, as bibliotecas públicas elas vão ser sucateadas, vão ser atacadas, né? A gente teve o desfazimento do Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, né? Então isso eu acho muito sintomático. Mesmo a grande maioria não podendo vir ao centro frequentar a biblioteca pública, ou então frequentar a infanto-juvenil, né? Ela cumpre esse papel justamente por ter uma política integrada. Então, por exemplo, os usuários e eles nem gostam de ser chamados de usuários, porque para eles o usuário é quem é o usuário de droga, então a gente teve esse confronto, né, na dissertação, né, eles, quando não encontram lá, eles localizam o bibliotecário ajuda onde que está o livro, a obra, e aí a própria prefeitura, por meio dessa rede, ela faz chegar ali, expande o serviço de atuação. Então, pensando numa realidade macro do Brasil, Belo Horizonte ainda está... Bom, o que você está querendo é uma informação um lugar para descansar. Um lugar para descansar, um lugar para ir ao banheiro, gente. Esse exemplo que eu acho que o meu entrevistado dá, ele é perfeito para isso, né? Porque é fundamental que o bibliotecário ou qualquer mediador que seja aprenda a ouvir, né? Aprenda a ouvir e a dar menos importância para o número de chamada, a dar menos importância se está colocando no lugar certo, se não está colocando no lugar certo. Claro que na nossa rotina diária isso é importante, mas para mim não é o essencial. Só agradecer, gente, agradecer o acolhimento mesmo, a escuta que vocês tiveram com a minha própria história. Eu agradeço o convite de novo, a mediação e a presença de vocês. A importância principal que eu acho é ser um espaço de acolhimento da população, a população em geral, e ser um espaço que, entre outras instituições, diversifica a relação que os sujeitos têm com o livro, com a leitura, com a cultura. Então, ser um espaço aberto e um espaço de acolhimento.